Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse sou eu. Eu fui esse filho. Estava perdido, destruído, mergulhado no pecado. Mas Deus me encontrou. Eu fui preso, envolvido com drogas, com vícios, com tudo que parecia sem volta. Mas a graça de Deus me alcançou. E hoje estou aqui para contar o que Jesus fez na minha vida. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu não estou aqui para me exaltar, nem para me fazer de vítima. Eu estou aqui para te dizer que existe esperança, que Deus ainda transforma vidas. Se você acha que foi longe demais, que não tem mais volta, esse vídeo é para você. Meu primeiro vício foi diretamente a pornografia. Ela começa numa época que a gente não tinha internet, não era da forma que é tão explícito hoje, que é tão fácil. Era por TV mesmo. Eu comecei lá atrás, lá na Band. Quem assistia o Cine Privé na Band, era na madrugada. Eu fiquei várias noites esperando isso. Era um filme bem, nada muito explícito, né? Como hoje em dia tem os vídeos e filmes, enfim. Era mais ou menos, é só uma coisa bem simples, vamos dizer assim, perto do que tem hoje. Mas foi lá que foi o início de tudo. Além disso, fora revistas, na época também tinha DVD, então foi coisas que atiçaram essa coisa de ter esse vício de pornografia. Então, desde lá atrás, foi muito complicado para mim. Como comentei para vocês, esse foi o meu primeiro vício. E ele me acompanhou durante minha vida inteira, vamos dizer assim, até agora. Ele foi o pior vício que eu tive, pode ter certeza. De todas as formas possíveis. Ele sempre me acompanhou, sempre esteve ali dentro de mim, no íntimo, como várias pessoas eu acho que tem isso. Lá dentro, escondido. Porque é um negócio difícil de conversar, de falar. Porque não é uma coisa tão simples assim, vamos dizer assim, vamos falar, ser explanado. Porque as pessoas têm vergonha. Eu tive muito tempo vergonha. Até mesmo falar pra minha esposa foi muito complicado. Mas graças a Deus, Deus tá cada vez me libertando ainda mais. O meu segundo vício, vamos dizer assim, que começou, eu tinha uns 11 para 12 anos por aí. E eu lembro que a gente foi na casa de um amigo meu e ele tinha um garrafão de vinho lá e nós bebemos e eu passei mal, vomitei a casa dele toda, então foi bem louco, vamos dizer assim. Louco da forma que naquela idade eu nem sabia exatamente o que estava acontecendo, porque imagina, eu nunca tinha ficado bêbado nem nada disso. Mas já desde cedo eu já estava envolvido em muita coisa errada, né? Isso chega à importância de os pais estarem sempre presentes com os seus filhos e não deixarem eles fazer qualquer coisa ou dizer não é muito necessário. Dizer não é muito necessário para você estar criando seu filho, para estar cada vez mais perto. Acho que eu não tô aqui para culpar meus pais ou algo do gênero, mas sim para falar que você pode ser diferente como sendo pai ou mãe. Porque você pode começar lá de trás, educando e dando assistência, perguntando o que é o certo, o que é errado, o que ele pensa sobre tudo isso. Acho que se tudo tivesse sido diferente lá atrás, pode ser que eu não estaria passando por tudo isso, mas, como já falei, Deus sabe o que faz. A primeira vez que eu vi alguém usando maconha foi antes ainda dos meus 13 anos. Foi uma vez que um dos namorados da minha tia me levou, que tem lá, onde eu morava, tem um virador, quem é de lá conhece, e eles subiram num matinho, fumaram baseado e tal. E eu fiquei olhando para aquilo, eu era bem novo, era bem mais novo. Então, é o meu primeiro contato que eu vi alguém fazendo isso. E já fiquei bem espantado, assim, vamos dizer assim. Mas quando a primeira vez que eu fumei, foi bem complicado. Porque é um vício também bem difícil de ser contado, assim, sabe? Porque é uma coisa que você vai fazendo, e você começa no pouco, aí vai subindo, porque não vai dando mais a mesma brisa, então... não é legal, cara. Não é nada bem... Pra você, faz mal, muito mal pra tua mente, pros teus neurônios. Como as pessoas já sabem disso,
sim, pode não mata, tudo bem, mas faz mal pra você no teu interior, com certeza. E o meu primeiro baseado que eu fumei foi com um grupinho ali, de uma área ali da onde eu morava, que é lá da Rua São Paulo. Então, foi na primeira vez que eu fumei assim. E a partir dali eu continuei fumando, eu fumei muito tempo. Mas essa é mais uma das coisas que o pai e a mãe e a família estar presente na vida da criança, do adolescente, eu acho que ajudem muito no seu crescimento, na forma que você vai se desenvolvendo no decorrer do tempo, sabe? Como eu andei muito tempo ali naquela área que eu falei pra você, da Rua São Paulo ali, andei muito tempo com uma rapaziada ali, então foi ali que eu também tive o primeiro contato com a cocaína. Foi ali que eu comecei a dar os meus primeiros passos, assim, né, vamos dizer. E até antes de eu estar vindo pra Balneário Camboriú, foi um vício que foi bem complicado pra mim, pode ter certeza. Acho que foi me acompanhando durante muito tempo, muitos anos da minha vida, e foi cada vez um nível maior e mais dificultoso, sabe? Porque é um vício que é complicado. Porque também é um vício, como eu falei, da pornografia. Ele é mais íntimo, porque você faz mais escondido, como poucas pessoas vão ver isso. E meus pais, a minha família, demoraram para ter a visão de que eu estava envolvido com tudo isso. Então, até eles verem tudo isso, eu já tinha acontecido várias vezes isso comigo. Então, foi um vício bem complicado também. Chegou numa época que ninguém mais conseguia com a minha vida, vamos dizer assim. Eu não respeitava meus pais, não respeitava meus avós, não respeitava colégio, não parava em lugar nenhum, só queria saber de loucuras, né? E usar droga, e ficar bebendo por os cantos, e não queria estudar, não queria fazer nada. Foi aí que o meu pai tomou a decisão de me levar de Joaçaba para Blumenau. E quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém, né? Então eu fiquei um bom tempo sem usar nada, sem ir atrás de nada. Fiquei, vamos dizer assim, solo, né? Porque não tinha ninguém para conversar, até demorei um bom tempo para começar a me introduzir no mundo, né? Em Blumenau, no caso. Depois que eu conheci algumas pessoas lá e comecei a trabalhar, eu não usei mais aquilo. Eu conheci o sintético, que foi uma outra porta, que também foi bem complicada, porque antes, além de outras drogas que eu já tinha usado, eu caí de cabeça naquilo, sabe? E fui pra várias raves, fiz muita coisa que hoje até me envergonho, sabe? Perdi muitos sentidos, fiz muitas coisas que quem já usou sabe que o sintético faz, que não faz nada bem pra tua saúde, nada bem pra tua mente, pro teu cérebro, pra todo o teu corpo, principalmente pro teu espírito, né? Então o sintético ele tira totalmente você da tua órbita, vamos dizer assim. Ele acaba com você. Mais uma vez, eu saí de uma cidade para outra, mas voltei para Joaçaba. Então eu saí de Blumenau, voltei para Joaçaba porque também não deu certo lá onde que eu estava. Porque eu estava morando sozinho já há um bom tempo e não conseguia achar um emprego que eu conseguisse pagar meu aluguel e me manter.
E eu voltando para Joaçaba ia ficar mais cômodo para mim, porque lá tinha meus avós, tinha minha mãe, tinha as pessoas que me acolhiam, né? Então, para mim ia ficar mais fácil, né? Eu voltando para lá. E foi o que aconteceu. Peguei minhas malas e voltei para Joaçaba. Chegando em Joaçaba, eu logo consegui um emprego, não demorou muito, graças a Deus. Consegui um emprego, e um emprego bom, que eu fiquei 7 anos nesse lugar, que foi maravilhoso para mim. Aprendi muito, muito lá, mas também voltei a um velho vício, que era a fumar maconha e depois a cheirar cocaína. Então, durante ali, vamos dizer assim, uns 3 primeiros anos que eu fiquei nesse lugar trabalhando, eu só fumei maconha. Aí, como já não era mais aquela brisa, aí fui de novo pra cocaína. Mas nessa ida para outro vício, que é a cocaína, eu de novo me finquei de vez e eu era alucinado, né? Porque eu não tinha fim, eu usava todos os dias, a hora que eu achava melhor, dentro do trabalho, fora, independente aonde fosse o lugar. Eu usava pra comer, usava pra ir no banheiro, usava pra fazer sexo, usava pra fazer qualquer coisa que eu achava que eu poderia fazer com a cocaína. Então, eu fui cada vez mais caindo de cabeça naquilo, cada vez mais me afundando, né? Que já tava... na verdade, eu tava num poço, aí eu consegui dar uma saída do poço, mas depois eu entrei mais ainda no poço. Então, a cocaína foi uma coisa que, como eu falei antes, que eu falo, foi constantemente na minha vida acabando comigo, de várias formas. Psicológico, espiritual e acabando com o meu ciclo de amigos, ciclo de família também, porque a minha família ficava muito triste comigo porque eu não tomava jeito na minha vida de forma nenhuma. Então, esse foi também um tempo bem complicado para os vícios. 2016, eu tinha... não fazia muito tempo que eu tinha voltado de Blumenau, né? Eu ainda tava fumando maconha, né? Ainda não tinha entrado de cabeça na cocaína, mas eu fumava muita maconha ainda. Mas nesses tempos que eu fumava maconha e fazia tudo que tinha que fazer e eu tava nem aí, conheci várias pessoas, várias mulheres com certeza, mas uma delas, ela me deixou muito feliz naquela época, muito, muito mesmo. E a gente ficou um tempo, quase não cheguei a namorar nada com ela naquele tempo. Então, foi uma das pessoas que me marcou muito. Tive muitos momentos bons com ela, mas foi pouco. E ainda nos vícios que eu estava, eu era da forma que eu falei, não estava nem aí pra nada, só queria saber de meu bem-estar momentâneo e não vou falar palavrão aqui, mas eu tava nem aí mesmo, sabe? Mas foi uma pessoa que me marcou muito. Como vocês puderam ver, eu sempre me envolvi com pessoas erradas. Sempre. E as coisas foram se encaminhando para um lado que eu nunca imaginei. De cada vez mais conhecer pessoas que eram do crime, que eram envolvidas com coisas erradas. E eu fui parar, tenho certeza, no pior lugar que todos podem passar. Então, eu nunca imaginei isso que ia acontecer comigo, mas aconteceu e foi bem complicado. Agora eu vou contar a pior parte da minha vida, que é quando eu fui preso. Quando eu caí preso, eu caí lá em Chapecó, fiquei 2 anos e meio. Os primeiros dias foi a sensação mais horrível que eu senti na minha vida, porque você tá num lugar que você não conhece ninguém, é óbvio, mas você tá preso, você não consegue sair, você não consegue falar com ninguém, você não consegue ver a tua família, você não sabe de nada que tá acontecendo.
Eu tive medo de morrer várias vezes. Eu pensei em me matar muitas vezes, com certeza, óbvio. E chorei muitas vezes de noite também. Mas o choro não ia adiantar de nada, né? O choro era só mais pra confortar, mas o medo era constante. Porque você tá num lugar que cheira a morte. Que cheira maldade, que cheira coisas ruins. Que cheira a tudo que vem do inimigo. Tudo que ele pode agir, com certeza ele age dentro daquele lugar. Porque lá é a porta do inferno, pode ter certeza. Absoluta certeza, lá é a porta do inferno. Não tem como não ser. Passei várias vezes pensando que alguém ia me matar ou algo do gênero. Porque é um lugar bem pesado, bem complicado. Mas apesar de tudo, fui aos poucos aprendendo muita coisa também. Como me falaram desde o começo, você tem que tirar o que é ruim pra você e tirar o que é bom pra você, sabe? Vamos dizer assim, usar uma peneira, né? Peneirar a coisa ruim e deixar só as coisas boas. Não tem muita coisa boa naquele lugar, na verdade. Mas sim, você aprende a respeitar mais, com certeza. Cada um tem o seu canto, cada um, sabe, tem que respeitar um outro, por causa que o principal dentro daquele lugar é o respeito entre cada um. Porque não tem como você ter convivência com uma pessoa que você não respeita. Então, por mais que você não conheça, você tem que respeitar. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, sabe, dentro daquele lugar. Mas, tirando isso, eu passei fome, com certeza, porque você tinha poucas alimentações por dia. Então, a fome era grande. Mas também teve vários dias também que eu não conseguia comer, porque eu ficava pensando na minha família, o que eu fiz e por que eu estava lá, que era uma coisa bem complicada. Mas acho que foi um aprendizado enorme para mim chegar até onde eu estou hoje. Graças a Deus, em março de 23 eu saí de lá definitivamente. Porque eu fiquei um tempo saindo de 7 dias, né, que dizem. Fiquei 1 ano e 2 meses, mais ou menos, saindo de 7 dias. E saí definitivo, fui pro mundão. Graças ao meu bom Deus. Mas mesmo assim, apesar de tudo que aconteceu, ainda continuei com pessoas erradas. Continuei fazendo coisas erradas, usando droga. E ainda não tinha aprendido tudo o que deveria dentro daquele lugar. Ainda minha família ficou ainda com medo de que acontecesse de novo. Porque apesar de tudo isso que aconteceu comigo, a minha família sempre esteve comigo. Meu pai, minha mãe, meus avós, a minha tia. Acho que muitas pessoas que eu nem imaginava também estavam comigo. Mas foi a melhor coisa ter a liberdade de volta, sabe? É uma sensação inexplicável você ter a liberdade de volta. Você sabia que não precisa voltar para aquele lugar mais, nunca mais. Porque você ter 7 dias e depois voltar, era complicado. Dava usar o termo bad, é bem isso que usar. Porque dava uma depressão, assim, muito grande. Você tá ali preso de novo, depois de ter 7 dias, você viver muito bem em 7 dias, depois você voltar para um lugar que não tem nada. É complicado. Mas Deus sempre foi agindo na minha vida, foi galgando, foi mostrando, até eu chegar, graças a Deus, onde eu estou. A partir dessa data, as coisas começaram a mudar na minha vida. Como eu já tinha saído da cadeia, eu estava num relacionamento que era bem complicado para mim. Que ainda aquela pessoa que estava comigo, ela queria usar droga, queria usufruir ainda de coisas que já não fazia mais sentido para mim, já lá naquela época já. Então, eu tinha recebido uma mensagem daquela pessoa que eu tinha falado antes para vocês, que hoje, essa pessoa que eu tô falando para vocês é minha atual esposa. Eu recebi uma mensagem dela que perguntando se eu tivesse solteiro, e eu falei que não, tava casado. Fui sincero, né? Claro. Mas mesmo assim, ela falou assim, se um dia eu ficasse solteira, pra mandar mensagem pra ela. E é exatamente isso que eu fiz, né? É claro, óbvio.
Eu fui e mandei mensagem pra ela falando assim: olha, eu tô solteiro, como que você está? Tá tudo bem? E ela ainda estava no relacionamento, mas ela estava num relacionamento bem complicado já, de muito tempo. E não estava mais feliz, já não queria mais estar com essa pessoa. E, vamos ser sinceros, eu só dei aquele empurrãozinho, né? Ajudei ela a terminar, vamos dizer assim. E depois que ela foi terminando, a gente foi continuando conversando durante os tempos, durante os dias. E num belo dia, ela tinha terminado já com ele, com essa pessoa. E ela mesmo com a filha pequena, me chamou, me fez o convite para vir para Balneário Camboriú, para morar aqui. Eu, como não tinha nada a perder, né? Só tinha a ganhar, vamos dizer assim. Porque eu tava passando... tinha passado por dificuldade lá dentro da cadeia, tinha feito várias coisas. Mas como eu ainda... Tem uma coisa que eu não contei pra vocês, que agora eu lembrei. Que quando eu saí de lá da cadeia, no meu antigo trabalho, eu tinha um dinheiro para receber. Então ainda eu recebi esse dinheiro e tava ainda com dinheiro. Então eu pensei, vou pra Balneário Camboriú, tenho dinheiro, vou conseguir ficar um tempo ali. Mas não vou ficar muito tempo, né? Mas eu aceitei o convite e fui pra Balneário Camboriú. Pra ficar um final de semana, no máximo uma semana, né? E vim com um pouco de medo, um pouco de receio. Mas eu acho que ela tinha mais receio que eu, porque ela tinha aquela criança pequena, né? Mas lá atrás, quando a gente ficou, a gente tinha uma história muito legal, por causa que a gente se deu muito bem, a gente fazia muitas coisas boas junto. E claro que era outra época, mas eu não queria nada porque eu vivia naquela vida muito louca, né? Como eu já contei pra vocês. Até ela queria alguma coisa mais séria comigo, porque teve várias brigas também durante esse tempo. E eu não queria nada, simplesmente nada. Mas daí, agora voltando a esse tempo agora, eu aceitei o convite e vim para Balneário Camboriú. Cheguei aqui, nós ficamos e tal, começamos a se conhecer de novamente e tal, e eu fui ficando. E passou alguns dias, fui me adaptando aos poucos com ela, conversando e tal, fui gostando cada vez mais dela e ela cada vez mais de mim. E nesses, vamos dizer assim, uma semana que eu tava aqui, isso eu senti assim dentro de mim, assim, e eu fui no mercado, rapidamente fui no mercado um dia, eu fui buscar alguma coisa, não lembro certo o que era, e eu fui no mercado, quando eu voltei, eu chamei ela na janela e falei, olha só, viu, eu te amo. Eu lembro que ela ficou cheia, toda vermelha assim, né, ela encheu assim, ó, deu um sorriso bem interessante, achei bem legal, bem interessante, bem engraçado. E gostei muito porque naquele momento eu tava me sentindo muito feliz mesmo de estar ali com ela e amando ela de verdade. E tudo isso aconteceu na minha vida foi só Deus, não tem como não ter sido outra coisa. Por depois de todo esse tempo que passou, a gente tá ficando junto novamente e Deus ter colocado ela novamente na minha vida de outra forma, renovada, com outro pensamento. Sem falar que tinha uma filha que ela é maravilhosa de todas as formas, amo de paixão. Desde já um beijo pra Aurora. E sou grato por Deus por ter colocado essa pessoa maravilhosa na minha vida, que é minha esposa. Tava muito bom, tudo que nós estávamos vivendo tava maravilhoso, tava sensacional, mas ainda não tinha deixado das drogas. Eu ainda usava algumas drogas e ainda escondido dela, sem ela saber. Até que um belo dia ela descobriu, né? É óbvio. Então ela decidiu, nós decidimos juntos, né? Que ou era viver na família que eu estava criando e estava formando com ela, ficar com ela ou ficar com as drogas. Daí eu tomei a decisão, que é óbvia, né? Que é ficar com a minha família, que eu estava formando, que eu amo de paixão muito, que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E só que as únicas coisas que tinham ficado na minha vida ainda era o alcoolismo e a pornografia. Que a pornografia é um vício que é muito íntimo, muito. E até então ela não sabia exatamente qual que era o patamar disso, sabe?
Mas ainda tinha ficado com o alcoolismo. O alcoolismo foi, degradadamente, foi caindo aos poucos. Aí um belo dia, ela foi fazer uma viagem. Ela foi fazer umas gravações em alguns lugares, porque eu não sei se algumas pessoas me seguem no Instagram, seguem eu e a minha esposa, e a gente trabalha com marketing, né? Então ela foi fazer uns vídeos em outra cidade, e nesses dias eu tava trabalhando em uma pizzaria. Aí eu peguei e fui sair pra tomar uma cerveja e tal. Só que não era pra mim sair, é óbvio, porque ela não tava na cidade, então era bem complicado. Mas na hora, pra mim, tava tudo certo, só vou tomar uma cerveja e tal, e não sei o quê. Foi aí que ela tomou mais essa decisão, nós tomamos junto, né, mais essa decisão. Ou você fica com a bebida, que não adianta mais, porque você bebe e perde o sentido de tudo, não quer mais saber de nada. Só quer beber, 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 não tem limite. Ou você fica comigo, você fica com a bebida, então. Foi aí que, mais uma decisão. Que fiquei com a minha esposa, é claro, com a minha família. E tirei de vez a bebida alcoólica. E mais uma, eu vou falar pra vocês, não me faz falta não, tá? Eu sou muito grato por tudo isso que Deus me mostrou e continua me mostrando, porque graças à minha esposa, ela me deu um sentido na minha vida. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. Romanos 8:28. Esse versículo da Bíblia, acho que conta a história inteira da minha vida, que foi eu resumir aqui nesse depoimento, que foi a partir daquela data ali, que dia 28 de março, que eu tomei a decisão de encontrar a Deus definitivamente na minha vida e de estar cada vez mais próximo dele. Porque foi nessa data, foi nesse dia que a minha mulher me pegou fazendo mais uma vez o uso da pornografia, que foi uma coisa bem difícil também, porque ela já tinha acontecido isso outras vezes, mas ela tinha me perdoado, e nessa vez foi a que mais ela ficou mais brava, ela queria de tudo que é jeito assim terminar comigo, não queria nem saber mais de mim de forma nenhuma, porque ela já tinha me dado várias oportunidades e mesmo assim eu tinha feito de novo, porque é um vício que é íntimo, como eu tinha falado outras vezes, é um vício que é silencioso, ninguém vê, e só a partir do que você fala sobre isso, as pessoas vão saber que você faz, porque é muito difícil. E sim, acaba com famílias, acaba com casamento, acaba com tudo que você imagina. E pra mim, hoje, eu tenho certeza que é o pior vício que existe. Porque é silencioso, ninguém vê, e você vai fazendo no teu íntimo, no teu interior, vai usando aquilo. Aos poucos você vai usando mais e vai usando mais, e até você usar tanto que você depende daquilo todos os dias da sua vida. 28 de março foi a última vez que eu vi pornografia. Hoje, exatamente hoje, fazem 42 dias que eu não vejo nenhuma pornografia. Então eu vou contar o que aconteceu naquele dia, que nós tomamos a decisão que a mudança ia acontecer na nossa vida. Porque ela foi atrás de algumas pessoas da família dela para conversar e saber o que ela poderia fazer. E essas pessoas são muito de Deus, são muito próximas a Deus e têm um entendimento muito grande sobre a Bíblia. Falaram para ela mudar, ter uma mudança drástica na vida dela e na minha, no nosso casamento. Então, ela veio até mim, né? Conversou, colocou alguns pontos nos is, nós sentamos na cama mesmo para conversar, e ela me chamou e falou: olha, a mudança vai ser o seguinte, a partir de hoje não quero saber mais nenhum tipo de vício, nada, zero vício, e a gente vai mais na igreja, a gente vai ler mais a Bíblia, a gente vai mudar nossa alimentação, a gente não vai usar mais nenhum tipo de joia
E também a gente vai seguir a Deus. Exatamente isso, a gente vai seguir a Deus. Esse é o nosso rumo a partir de agora. Se você quiser agora seguir isso comigo, eu vou demorar um tempo para nós voltarmos ao que era antes. Vou demorar. Mas eu vou te perdoar durante o tempo que você vai me mostrando que você teve a mudança, que você mudou de verdade, que você não quer mais nada disso, você não quer mais as coisas do mundo, e sim agradar a Deus e me agradar como esposa e estar mais próximo de mim. Um detalhe importante que eu tinha esquecido é que ela ficou muito brava no momento que aconteceu tudo isso. Ela queria terminar comigo tudo que é forma, tudo que é jeito, né? E por isso que ela tinha atrás de outras pessoas para conversar e tal. E eu não tinha mais o que fazer se não fosse escolher seguir o que ela tinha me pedido, mas tinha passado um tempo, né, ali, que ela tinha brigado. Eu me ajoelhei e orei a Deus e pedi para Ele me abençoar e pedi para Ele me dar um caminho, me dar uma verdade, me dar mais uma chance que era o que eu precisava naquele momento para estar de novo com a minha esposa, para ela me aceitar, para ela continuar comigo, porque eu tinha errado mais uma vez. E hoje faz exatamente 42 dias que eu tô sem pornografia. E Deus me abençoou, como vocês estão vendo, que eu tô com a minha esposa, graças a Deus, né? Então, sou totalmente grato por Deus, por ter me abençoado, por ter trazido minha esposa de novo, por ter me tirado dos vícios, por ter expulsado tudo que era de ruim dos meus caminhos. E também, hoje, nós estamos todos os dias, cada vez mais seguindo a Deus, cada vez mais próximo de Deus. A gente ora todos os dias, a gente lê a Bíblia todos os dias, a gente faz a lição, a gente busca Deus, a gente faz tudo o que tem que fazer, por causa que nós queremos Deus, que esteja em nossas vidas. Estamos cuidando do nosso corpo, estamos emagrecendo, estamos se cuidando, por causa que nós queremos que o Espírito Santo habite em nós, que esteja mais próximo de nós. Isso tudo aconteceu para minha mudança, mas para estar mais próximo a Deus. Se você chegou até aqui, ouvindo meu testemunho, eu quero te dizer uma coisa bem do fundo do meu coração. Deus não desiste de você. Talvez você esteja lutando contra vícios que ninguém imagina. Talvez ninguém veja as suas guerras internas, ou a dor que você esconde por trás do sorriso. Talvez você até tenha se afastado de Deus porque achou que Ele não ia mais ouvir, que era tarde demais para voltar. Mas deixa eu te lembrar uma verdade que mudou a minha vida. O amor de Deus não tem limites. Ele não virou as costas para você. Ele está aí, agora, bem perto, esperando só um gesto para te abraçar de novo. A palavra diz, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz algumas coisas, diz todas, até os erros, até os momentos mais escuros da nossa história. E quando a gente se rende, quando entrega o controle da vida para Ele, tudo começa a fazer sentido. Não de uma hora para outra, mas passo a passo. Dia após dia, Ele vai curando, libertando, reconstruindo. Se hoje você sente que não tem forças para continuar, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Não precisa ser grande, só um passo. Fala com Deus, aí onde você está, mesmo sem palavras bonitas, mesmo com a voz embargada, mesmo com choro. Diz para Ele, Pai, eu não aguento mais, eu preciso de Ti. E você vai ver, Ele vai te ouvir, Ele vai te levantar, porque o amor dEle não é como o do mundo. Ele não desiste da gente quando a gente falha. Confia, volta e entrega. A sua história ainda não acabou. E nas mãos de Deus, ela pode ser mais bonita do que você jamais imaginou. Se esse vídeo tocou o teu coração, compartilha com alguém. Pode ser a resposta de oração de outra pessoa também. E lembra, não importa onde você caiu, Deus sempre pode te levantar.